Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à igreja pelas orações. Vocês sabem, né, há mais ou menos umas 3 semanas, meu pai dormiu no Senhor. E ali, irmãos, eu posso dizer para vocês com muita paz, que realmente aquele versículo da Bíblia diz que é preciosa para Deus a morte dos seus filhos. Então eu pude ver mais uma vez, eu vi isso no falecimento da minha sogra, eu vi isso no falecimento do meu sogro, e eu pude ver também agora no falecimento do meu pai. Na última semana dele, eu estava lá em Poços de Caldas, eu continuei toda semana, nem estive aqui na conferência, né, por causa disso. Procurei ficar, sabia que a condição dele era crítica, não iria durar muito tempo, então procurei ficar os últimos dias com ele, e o Senhor permitiu. O Senhor foi muito bom comigo, eu consegui ficar os últimos dias dele aqui na terra, junto com o meu pai, né? E o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que outro dia eu posso contar mais detalhes de como foi todo o processo, mas eu diria para vocês o seguinte, eu fui para lá no segundo final de semana, por causa de uma conferência de jovens que já tinha sido marcada. E eu estava com a responsabilidade da segunda mensagem, né? A primeira mensagem, perdão, no sábado à noite. E então eu fiquei preocupado, porque no sábado meu pai piorou muito, mas assim, visivelmente. E eu percebi, ele não vai viver muito mais. Eu falei, Senhor, eu tenho esse encargo para cumprir diante do Senhor, eu quero te servir. Irmãos, em resumo, eu compartilhei a palavra lá para os jovens e adolescentes da região do sul de Minas, nordeste de São Paulo. Depois de 10 minutos que eu havia concluído a palavra, eu recebi a ligação de que meu pai tinha dormido no Senhor. Então, irmão, você percebe, eu vi o arranjo de Deus de uma forma tão soberana ali, que eu fiquei muito consolado. Então, os fatos e a oração de vocês realmente nos sustentaram, e eu queria mais uma vez agradecer vocês, porque Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Como é bom ter fé, como é bom ter o Deus da ressurreição como nosso Deus, como é bom fazer parte do corpo de Cristo, como é bom sentir que a igreja está orando e você sente claramente as mãos do Senhor te sustentando, mesmo nas piores situações. Então, obrigado, irmãos, amém? Você está feliz porque você é parte do corpo de Cristo? Eu estou muito feliz porque eu sou parte desse corpo maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. Bom, essa semana maravilhosa do Alimento Diário, irmãos, o título é Justificados pela Fé, dentro do grande tema geral, o Evangelho de Deus. Justificados pela fé, irmãos, quer dizer o seguinte, todos nós só podemos ser justificados pela fé. Não é por obras, não é por esforço próprio. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque quando o homem caiu, depois que o homem pecou e ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e caiu em pecado, o que aconteceu? O homem começou a se achar. Eu me acho, eu sei, eu posso, eu consigo. Em todas as coisas, irmãos, em todas as coisas. O homem sem Deus, ele acha que pode, que ele consegue, que ele pode fazer tudo, não precisa de Deus. O maior engano do ser humano é achar que consegue fazer as coisas sem Deus. E isso, irmãos, mesmo no serviço na igreja, você quer servir a Deus, né? Quem aqui quer servir a Deus? Todo mundo quer servir a Deus. Todos nós queremos servir o nosso Senhor. Mas às vezes, irmãos, a gente começa também a servir o Senhor com a nossa capacidade. Porque a gente às vezes se acha justo, acha que consegue. Irmãos, o Senhor quer mostrar para nós que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Servi-lo também é uma questão de fé, não é uma questão de você fazer as coisas. Eu pretendo falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, irmãos, principalmente enfatizando a questão do sangue do Senhor, nos purificando de todas as coisas negativas para que nós possamos servir ao Senhor de forma adequada. Quando o homem caiu, irmãos, lembra de Adão? Adão, ele fez folhas, ele tomou folha de figueira e fez uma veste, porque ele percebeu que ele estava nu. Aquilo tipifica a justiça humana, tentando encobrir os seus problemas.
aquela folhinha de figueira, irmãos, ia tampar alguma coisa por muito tempo? A folha de figueira não vai apodrecer mais cedo ou mais tarde? É a mesma coisa o homem tentar se justificar por conta própria, irmãos. A nossa justiça, ela é que nem uma folha de figueira, não dura. Só tem uma pessoa que é justa e que consegue cumprir todos os requisitos que Deus tem. É o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que nos voltar para Ele. O nosso segredo, como fala o título da mensagem, justificados pela fé. Então nós temos que buscar o Senhor Jesus, ter mais da fé dele trazida para dentro de nós. Tá certo? E isso é a forma de nós sermos justificados. Não é questão de esforço próprio. Caim tentou se esforçar, lembra? Tentou agradar a Deus com seu esforço próprio, na verdade. O que ele fez? Ele laborou na terra. E do fruto da terra ele ofereceu para Deus o melhor que ele tinha. Deus aceitou a oferta de Caim, irmãos? Não, por quê? Porque era esforço dele próprio. E o caminho de Deus, irmãos, Deus tinha mostrado para Adão. Tem que morrer um cordeiro. Quando o cordeiro foi morto, Deus pegou a pele do cordeiro e fez vestes para Adão. O sangue do cordeiro foi derramado, indicando, olha, precisa ter sangue para você ter a propiciação pelos seus pecados. Seus pecados têm que ser resolvidos pelo sangue, pela morte de um cordeiro. Não essa folhinha de figueira que você colocou aí, não. Então, irmãos, Caim não viu isso adequadamente. Ele não percebeu que o caminho da justificação é só por meio do cordeiro morrendo no meu lugar. Adão viu isso, Abel viu isso, Caim não viu. Aí ele começou a cultivar a terra e com o esforço dele, olha Deus, está aqui o melhor que eu posso produzir. Deus rejeitou, irmãos, por causa desse princípio. Deus não aceita quão bom você é ou quão bem você pode fazer as coisas. Deus aceita tudo isso se você estiver fazendo em Cristo. Porque Ele sim, irmãos, é quem pode agradar a Deus. O povo de Israel também, quando ali no monte, ele falou assim, o povo disse assim, tudo que o Senhor falou, faremos. Você acha mesmo que você pode fazer tudo que Deus falar? Você acha que você está no padrão de Deus para cumprir tudo que Ele tem para você? Irmãos, o povo falhou, tá certo? O povo falhou. Assim como também nós falharemos se a gente ainda tentar fazer as coisas por nós mesmos, irmãos. Em resumo, amados irmãos, nós temos que crer na propiciação que só Jesus Cristo faz e tomar tudo o que Ele fez para nós. Temos que olhar para Ele, tá certo? Olhar para Ele. Senhor Jesus. Então, amados, eu queria rapidamente, por causa dos irmãos mais novos que estão conosco, eu queria explicar um pouquinho a questão do tabernáculo. Pode projetar o tabernáculo, por favor? Ó, e desculpa, irmãos, eu estou sem o laser point, então vai ter que acompanhar ali o mouse. Quem que está ali? O Renan ou o Wagner? Aí você consegue passar o dedinho ali para mim, por favor? À medida que eu for falando, você vai mostrando, tá bom? Amém. Ontem vimos que o povo de Israel imaginava-se capaz de cumprir toda a lei, pois muitos se achavam justos. Entretanto, a Bíblia deixa claro que, por obras da lei, irmãos, ninguém será justificado diante de Deus. Para uma melhor compreensão, vejamos a figura do tabernáculo. Essa é a figura do tabernáculo. Irmãos, o tabernáculo era um prédio, um edifício móvel. Esse tabernáculo, ele foi usado pelo povo durante o tempo de peregrinação no deserto. Quando o povo chegou na boa terra, o tabernáculo deixou de existir, porque daí foi edificado o templo, que é muito mais sólido, muito mais constante, é um edifício construído para durar. Esse aqui, ele era montado e desmontado enquanto o povo estava no deserto, tá bom? Então vamos lá. Era uma grande tenda, continuando a leitura. Uma grande tenda armada no deserto, era composta de uma área externa descoberta, chamada de átrio exterior. Mostra para nós onde era o átrio exterior. É todo aquele retângulo maior, externo. Tá? Toda aquela parte ali de fora. Tá? Circunda com o mouse assim, para todo mundo ver. Faz assim, ó. Toda essa parte. Isso, toda essa parte aí. Isso. Obrigado. E
uma área coberta com duas seções. O santo lugar, mostra onde está o santo lugar, por favor. O santo lugar é ali, ó. Não. Você mostrou o santo dos santos, calma. Vamos lá, santo lugar. Só o santo lugar. É esse quadradinho que vai até as 4 colunas ali de cima, ó. O retângulo ali, ó. Cadê o mouse? Aí, não. Ela só está fazendo isso para ver se vocês estão prestando atenção. Certo, irmão? Amém? Mostra só o santo lugar, pelo amor de Deus. Isso, é aquela parte que ela está mostrando ali, ó. Aquele ali é o santo lugar. Tá certo? Obrigado, querida. Aí, nessa área, o Josué falou isso aqui, né? Nessa área que era o santo lugar, era o lugar onde os sacerdotes serviam. E a parte mais interior, agora sim, a parte mais interior ali, era o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifestava. Tá certo? Então, irmãos, esse era o tabernáculo, composto de átrio, santo lugar, santo dos santos. Ao chegar ao átrio exterior, o pecador se deparava com o altar de holocausto. Mostra o altar de holocausto onde está. Esse é o de incenso. Altar de holocausto. Eu acho que ela está tendo dificuldade com o mouse ali, viu, irmãos? Ela escorrega, né? Às vezes acontece isso. Ali, ó, isso, obrigado. O altar de holocausto, era esse aí, tá certo? Ali ele trazia a sua oferta pelo pecado e os seus holocaustos, que eram compostos, irmãos, de touros, ovelhas ou pombos. Impunha a mão sobre os animais. O animal era sacrificado neste altar, irmãos, cortado em pedaços, colocado sobre o altar, e seu sangue, representando o sangue do pecador, era derramado ao redor do altar. Tudo isso era para que fosse aceito perante o Senhor e para a sua expiação. Sabe o que quer dizer expiação, irmãos? Nessa semana foi falado muito de propiciação, expiação. O que é expiação com X? Não é expiação com S, tá certo? É expiação com X. Expiação com X quer dizer que é um castigo que alguém sofre no seu lugar. Então o animalzinho ali, ó, ele sofreu o castigo no lugar do pecador. Aí ele era morto, ele era expiado, ele era morto, derramava o sangue, e esse sangue derramado era para cumprir a justiça de Deus. Tá ok? Então, na sequência, em seguida temos a bacia de bronze. Mostra a bacia de bronze. Ali, vocês estão vendo, né? Bacia de bronze, aquele redondinho, né? Onde Arão e seus filhos deveriam lavar as mãos e os pés. Eles se sujavam todos de sangue, né, irmãos? Então eles tinham que depois ir ali se lavar. Para nós hoje, cortar o animal em pedaços e queimá-lo totalmente no altar é um indicativo de que precisamos nos consagrar totalmente a Deus. Amém? Vamos então para o santo lugar. Aí o sacerdote entrava no santo lugar. No santo lugar temos a mesa com os pães da proposição. Mostra a mesinha, onde está a mesinha? É esse, aqui, ali está a mesinha, muito bem. Que representam as reuniões ricas em alimento espiritual, pois o próprio Cristo é esse alimento. Irmãos, essa mesa tinha pães, e o Senhor falou para nós: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Outro elemento do santo lugar é o candelabro. Cadê o candelabro? Indica ali para nós onde está o candelabro. Ali, isso, o candelabro ali, está vendo? Que representa a luz que recebemos do Senhor. E por fim, o altar de incenso, que representa as orações dos santos. Ali o altar de incenso. E é interessante, irmãos, o altar de incenso, ele ficava, eu não sei se esse desenho está adequadamente proporcional, mas esse altar de incenso, ele ficava bem no meio ali
entre o santo lugar e o santo dos santos, o altar de incenso ficava bem no meio. Se você traçava uma diagonal, ele ficava bem no meio. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Oração da igreja é algo extremamente importante. Está no meio do tabernáculo. Amém? Senhor Jesus, vamos valorizar, irmãos, as reuniões de oração. Às vezes a reunião de oração é que a gente menos dá valor. A gente às vezes não tem ânimo de ir para a reunião de terça-feira. Normalmente a reunião é terça-feira, a reunião de oração, né? Acho que pelo menos boa parte dos locais de reuniões fazem terça-feira, né? Irmãos, graças a Deus nós restauramos a reunião de terça-feira aqui na nossa região. Tem sido uma bênção. Reunião de oração, irmãos, é extremamente importante. Porque é quando a gente ora que Deus move o braço dele. Tá? Então vamos valorizar a reunião de oração, tá certo? Não falte não. Claro, bem se você estiver viajando a trabalho, você não pode ir, uma enfermidade, né? Mas se não, vá na reunião de oração. Riquíssima. Senhor Jesus, precisamos de momentos de oração individual e também com a igreja. As orações sinceras se tornam muito agradáveis e movem os braços de Deus. Jovem, não desperdice a oportunidade de desfrutar da palavra e de orar com a igreja. Esse é o caminho eficaz para você se tornar forte e vencer o maligno. Após todo esse processo, chegamos ao Santo dos Santos. Chegamos ao Santo dos Santos, onde Deus aparecia e falava com o homem. No Antigo Testamento, isso somente acontecia uma vez ao ano, irmãos. Uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrava e passava pelo véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Mostra o véu ali, por favor. Ali, irmãos, está vendo? Tem 4 colunas ali, aquelas 4 bolinhas são 4 colunas, representam 4 colunas. E tinha um véu ali que ninguém podia passar. Somente o sumo sacerdote uma vez ao ano e Moisés podia entrar naquele lugar. Repetindo, o sumo sacerdote uma vez ao ano, com o sangue, podia entrar naquele lugar ali especial, Santo dos Santos. Mas Moisés, irmãos, podia entrar todo o tempo ali naquele lugar para ter comunhão com Deus. Irmãos, é muito significativo. Quando o Senhor Jesus morreu, o que aconteceu com este véu? Na verdade, não o véu do tabernáculo, o véu do templo na época. Já era templo. Na época do Senhor Jesus, já tinha templo, não era mais o tabernáculo. Quando o Senhor Jesus morreu, o que aconteceu? O véu ali foi rasgado, de cima a baixo, indicando o quê? O próprio Pai, irmãos, rasgou o véu, de cima para baixo. Indicando, irmãos, que o caminho para o Santo dos Santos agora está aberto. Irmãos, o Santo dos Santos tipifica o nosso espírito, onde Deus está, onde eu posso ter comunhão com o Senhor Jesus, é no meu espírito, eu posso entrar no Santo dos Santos todo o tempo. O véu foi rasgado. Graças a Deus. Hoje nós temos acesso ao Senhor todo o tempo. Nós podemos entrar, como Moisés entrava, todo momento eu quero entrar na presença de Deus, eu posso. Amém? Mas qual é o requisito básico para entrar nesse lugar, irmãos? Tem que ter o sangue. O sangue tem que ter sido derramado. O sumo sacerdote só podia entrar ali com o sangue. A Bíblia é clara. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, não sem sangue. Porque se ele entrasse sem sangue, irmãos, o que aconteceria com o sumo sacerdote? Ele morreria. Sabia? Ele morreria. Ele até entrava com uma corda amarrada, sabia disso? Ele entrava com uma corda, porque se ele morresse, tinha como puxá-la de dentro. Irmãos, hoje nós não precisamos mais de corda. Amém? Hoje nós não precisamos matar um animal para fazer a expiação no nosso lugar, porque nós temos o sangue precioso de Cristo, que nos possibilita entrar no Santo dos Santos. Como fala Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo abriu, irmãos, com a sua morte, Ele abriu aquele véu. Louvado seja o Senhor. Então hoje a gente pode se achegar a Deus, não é verdade? E é interessante demais, irmãos, porque
Deixa eu ver se eu continuo lendo aqui ou já está bom. Acho que está bom. É interessante demais, irmãos, que a Bíblia fala, em Hebreus 10, 4 e 11, que o sangue de animais cobria os pecados, mas não podia remover os pecados. É igual quando você tem sujeira em casa, tá certo? A sujeira está ali, você varreu a sujeira, levanta o tapete, bota a sujeira debaixo do tapete e tampa. Ninguém está vendo, mas a sujeira continua lá. Tá certo? Irmãos, o sangue de animais não conseguiam remover o pecado. Eles cobriam o pecado. Mas o sangue de Cristo tira o pecado do mundo. Como João Batista falou, quando ele viu o Senhor Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não falou, eis o Cordeiro de Deus que encobre o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós temos intrepidez para entrar agora na presença do Senhor, irmãos. Porque nós temos o sangue precioso para cobrir os nossos pecados. Não apenas cobrir, remover os nossos pecados. Quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, irmãos, ele entrava com sangue, ele derramava o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Aquela parte lá de dentro do Santo dos Santos, ele derramava o sangue ali. O que tinha dentro daquela arca? Vocês lembram? Tinha a vara de Arão, tinha o maná escondido e tinha as tábuas da lei. Então, irmãos, as tábuas da lei, elas estão ali para expor. O sumo sacerdote chegava ali, vamos supor que isso aqui fosse a arca. Ele entrava no Santo dos Santos com o sangue. Dentro daquele lugar, irmãos, tinha uma lei mostrando, olha como você é pecador. Olha como você está longe dos requisitos de Deus. O que ele fazia? Jogava o sangue ali. Aí esse sangue, irmãos, tampava ou cobria os pecados que estavam sendo expostos pela lei que estava ali dentro. Entendeu? Então, tinha uma tábua da lei lá dentro expondo, olha, esse aqui é Deus. E olha você como é pecador. Não, eu tenho sangue aqui para cobrir meus pecados. Jogava o sangue ali. Aí, irmãos, acontecia a propiciação. O que quer dizer propiciação? Nós cantamos um hino. O sangue de Deus nos propiciação. Deus nos comprou por tal redenção. Não condenados, justificados. Pode cantar junto. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Amém? Temos paz com Deus. Propiciar, irmãos, quer dizer apaziguar. Apaziguar, trazer a paz. Então, quando Deus olhava aquele sangue ali, jogado sobre a tampa do propiciatório, Deus olhava para aquilo e falava, bom, esse sangue aí então está cobrindo os pecados expostos pela lei, mas esse sangue está cobrindo os pecados desse sumo sacerdote que está aí e de todo o povo. Porque o sumo sacerdote, irmãos, estava representando todo o povo. Aquele sangue era por causa dele e por causa do povo. Então ele entrava na presença de Deus, jogava o sangue ali, e aí havia a propiciação. Havia, irmãos, o apaziguamento. Deus ficava satisfeito. Ok, alguém morreu no seu lugar. Porque, irmãos, a Bíblia fala que sem sangue não há remissão de pecados. Então, para ter remissão de pecado, tem que derramar sangue. Mas se eu fosse derramar o meu sangue para ter propiciação pelos meus pecados, irmãos, o que aconteceria comigo? Eu vou morrer. E eu não tenho esperança. Se eu morrer sem Cristo, irmãos, o meu futuro é o lago de fogo. Mas, irmãos, agora que eu criei no Senhor Jesus, a minha história mudou. A minha história mudou. Tá certo? Essa figura aqui mostra para nós uma realidade muito grande. Mostra que quando o sangue era jogado ali na tampa do propiciatório,
Por um lado, os meus pecados eram cobertos, tá certo? Não removidos, não tirados, mas coberto. Então, e Deus ficava satisfeito, né? Olha só, como é que fala o versículo? Senhor Jesus, lá de Romanos, que nós lemos. Olha rapidamente para você ver o que eu estou falando aqui, ó. Romanos 3. Romanos 3, 25, irmãos. Olha só. A quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação. Então, o sangue de Cristo é aquele sangue que nos traz a paz. Tá certo? Traz a paz. Promove apaziguamento entre nós e Deus. Tá certo isso, Billy? Apaziguamento? Tá certo, né? Apazigua a minha situação com Deus. Traz a paz. Tá certo? Então, ele é a propiciação. Mediante a fé. Irmãos amados, de novo, é mediante a fé. Tem que crer no Senhor, na obra dele. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse versículo aqui, irmãos, está mostrando o seguinte: o povo de Israel era pecador, mas quando o sumo sacerdote chegava com o sangue e jogava na tampa do propiciatório aquele sangue, Deus, na sua tolerância, Deus tolerava, irmãos, e deixava impune os pecados cometidos. Então o povo era pecador, mas Deus era tolerante, desde que o sangue tivesse ali em cima da tampa do propiciatório. Está claro isso, irmãos? Essa figura do Velho Testamento é importantíssima para a gente perceber e valorizar mais o sangue precioso de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, isso era uma coisa, essa propiciação, esse apaziguamento, termos paz com Deus, é algo muito grande, mas nós nunca conseguiríamos pagar esse preço, tá certo? Eu queria, para exemplificar, pedir ajuda aqui de alguns irmãos, fazer aquilo que o irmão André Dong falou durante a mensagem, né? Ele explicou isso, eu queria fazer aqui agora, para ficar um pouquinho mais claro ainda. Queria chamar, deixa eu ver, Marcelo, me ajuda aqui, por favor. Marcelo tem uma dívida, irmãos, muito grande, da ordem de bilhões de dólares. Você consegue pagar, Marcelo? Será que até você morrer você vai conseguir pagar? Não vem com essa de jogar na loteria. E mesmo ganhando a loteria, irmãos, nunca vai chegar a bilhões, né? Ok, Marcelo tem uma grande dívida, irmãos, e ele não tem como pagar. Ele deve para... Arthur, vem cá um pouquinho. Fica desse lado aqui, ó. Arthur é o credor. Marcelo deve uma grande quantidade de dinheiro para você, tá, Arthur? Mas ele não tem como pagar. Agora, Marcelo, irmãos, está em uma situação terrível, porque ele deve para esse credor e ele não tem dinheiro para pagar esse credor. E é uma dívida altíssima. Mas o Marcelo conhece alguém. Joel. O Marcelo conhece alguém. Vem cá, fica aqui do meu lado, Joel. Que é muito rico. Ele conhece o Joel, e o Joel é muito rico. O Joel olha para a situação do Marcelo e fala assim: poxa, o Marcelo realmente não tem como pagar essa dívida. Ele vai preso, porque ele não tem como pagar essa dívida. Tá certo? O Marcelo vai apodrecer na cadeia. Pena de morte para o Marcelo, irmãos. Porque ele não tem como pagar essa dívida. Tá certo? A situação era feia desse jeito. Ele estava indo lá para a fornalha, está indo lá para o Lago de Fogo, porque não tinha como pagar essa dívida. Tá certo? Aí vem o Joel, um amigo dele, que é muito rico, e faz uma nota promissória. Faz de conta que isso aqui é uma nota promissória. E ele fala assim para o credor: olha, essa nota promissória é toda a dívida do Marcelo, tá certo?
está aqui escrita a ordem de bilhões de dólares. O Marcelo não tem condição de pagar essa dívida, mas eu vou pagar. Eu prometo que eu vou pagar no lugar do Marcelo. Aí ele pega essa nota promissória e entrega para o credor. Irmãos, esse Marcelo devedor somos nós, pecadores, que estamos perdidos em pecados, destinados ao lago de fogo, com uma dívida impagável diante de Deus. Não tínhamos como pagar essa dívida. Mas aí, irmãos, o próprio Senhor Jesus fala assim, olha, devolve a nota promissória. Durante a época do Velho Testamento, vamos fazer expiação com sangue de animais, tá certo? Esse sangue de animal vai cobrir os pecados do Marcelo. O Marcelo agora é o povo de Israel, no Velho Testamento, tá certo? Então, o sangue de animais é isso aqui. E o Arthur, irmãos, está representando Deus. Então, é como se a nota promissória agora estivesse com Deus e o filho dizendo, Pai, eu vou pagar essa dívida. Então, por um lado, o sangue dos animais cobriam os pecados, irmãos, porque era um apaziguamento. O pecador do Velho Testamento ficava satisfeito, porque, puxa, alguém está derramando sangue ali para mim, tá certo? Deus ficava satisfeito, porque ele via, tem o sangue dos animais agora, tá certo? Que está cobrindo por um tempo a dívida dele ali, tá certo? Muito bom. Então, tinha paz entre o que devia e o credor. Deus e o povo de Israel. Agora, irmãos, nós não estamos mais na época do Velho Testamento. Nós estamos na época do Novo Testamento. Veio o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele veio aqui na terra, ele morreu na cruz, derramou seu sangue precioso. E com esse sangue precioso, irmãos, aí agora não precisa mais de sangue de animal. O sangue de animal cobria, mas o sangue de Jesus acaba com a dívida, acabou a dívida. Não tem mais dívida. Sabe por quê? Porque o sangue que o Senhor Jesus derramou no nosso lugar, pagou toda a dívida que nós tínhamos com Deus. Percebe a diferença, irmãos? Nós não temos mais o sangue de animais, que era algo provisório, como uma nota promissória. O sangue de Jesus é definitivo. O sangue de Jesus tem eficácia eterna. Oh, Senhor Jesus, que tal você falar graças a Deus por Jesus Cristo, que pagou a dívida, derramou seu sangue precioso. Amém? Deus agora realmente está satisfeito, irmãos. Nós realmente estamos limpos da dívida, amém, sem dívida, porque nosso amado Senhor Jesus morreu no nosso lugar, amém, derramou seu sangue precioso. Amém? Obrigado, irmãos. Amém. Obrigado. Amém? Palmas para eles, né? Amém. Hebreus 9, 28, irmãos, fala que o Senhor Jesus se ofereceu por nós. Olha que Senhor amável. Ele se ofereceu para fazer esse trabalho doloroso no nosso lugar. Agora, Hebreus 9, 12. Abre, por favor, a sua Bíblia em Hebreus 9, 12. Hebreus 9. Eu vou ler o 28 para vocês, tá? Eu vou ler o 28. 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O ponto-chave aqui que eu queria ressaltar, irmãos, é que Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, nós podemos ter os nossos pecados tirados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, olha o versículo 12 do capítulo 9 de Hebreus. Vamos ler juntos? Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, sabe o que aconteceu quando o Senhor ressuscitou?
Ele subiu ao céu, ele foi para o Pai, e ele levou, irmãos, presta bem atenção nisso que é extremamente importante. O Senhor Jesus, irmãos, quando foi ter com o Pai, ele chegou com o seu sangue. Esse Santo dos Santos aqui, que fala em Hebreus 9:12, é o Santo dos Santos celestial. É onde Deus habita. Quando o Senhor Jesus chegou com o seu sangue, irmãos, ele derramou na frente de Deus Pai assim o sangue. E a Bíblia fala, irmãos, esse sangue tem eficácia eterna. Por isso eu não preciso mais ficar sacrificando pombinho, touro, bezerro, não preciso, porque esse sangue só cobria os meus pecados, mas a dívida ainda continuava. Mas agora com o sangue de Cristo, irmãos, foi derramado lá no céu. Ó Senhor Jesus, quando Deus olha aquilo, Ele fala, está perdoado. Estão perdoados. Irmãos, nós temos que valorizar esse sangue precioso do Senhor. Esse sangue não cobre os pecados, esse sangue tira os pecados, remove para sempre os pecados, desde que você creia, desde que você confesse os seus pecados. Irmãos, como fala em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, esse sangue limpa o pecado, esse sangue cobre a injustiça, amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ser esse sacerdote maravilhoso, que entrou no Santo dos Santos com o teu próprio sangue, derramando na presença de Deus, tal sangue que tem eficácia eterna e que pode nos perdoar. Tem aquele hino, né, que fala, que me pode perdoar? Só o precioso sangue dos pecados me lavar. Só o precioso sangue, Jesus na cruz morreu, ali por mim verteu. Precioso sangue seu, ó, que precioso sangue. Irmãos, quando eu olho para essa figura de que o sangue do Senhor está lá no Santo do Santo Celestial e é capaz de perdoar todo o meu pecado, eu não tenho outra reação a não ser querer viver para esse Senhor. Eu quero servir mais esse Senhor. Oh, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, os pecados, na nossa prática diária ainda, como nós somos pecadores, os pecados trazem 3 grandes problemas básicos para nós, no nosso dia a dia. Primeiro, separação de Deus. O que Deus falou para Adão, quando Adão caiu, tá certo? Comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, caiu em pecado, Deus foi encontrar Adão. O que Deus falou naquele momento? Quando o homem tinha pecado? Adão, onde estás? Irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Deus queria ter comunhão com Adão, mas cadê o Adão? Adão, onde estás? Irmãos, Adão estava em pecado. E aí, por isso que ele fez aquela folhinha de figueira, se escondeu, porque estava nu. E Deus falou, mas quem te falou que você estava nu? O homem era tão puro, irmãos, que ele, né, era santo, né, no sentido, não tinha recebido ainda a vida de Deus, mas ele era puro, né? Então não tinha esse conceito de certo e errado. Era como uma criança, né, uma criança ingênua, né, pura. Onde estás? Então, irmãos, o pecado separa o homem de Deus. Vou ler para vocês Isaías 59, se você quiser acompanhar, Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Então, irmãos, o pecado, o primeiro problema básico e grave que ele traz para nós é a separação de Deus. Irmãos, Deus, o braço dele está prontinho para agir em nosso favor, o ouvido dele, irmãos, está prontinho para ouvir a nossa oração. Mas por que às vezes Deus não ouve a nossa oração? Por que às vezes Deus não mexe o braço dele, não move o braço dele para nos resolver alguma situação, qualquer que seja na nossa vida? Por quê, irmãos? Porque os pecados fazem entre nós e Deus uma grande distância. Senhor Jesus, mas de novo, irmãos, eu queria dizer para vocês que nós temos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você crê nesse Cordeiro? Quem crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz amém. Nós temos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí 1 João 1,9, irmãos, fala exatamente isso. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então nós temos que confessar o nosso pecado. E aí, irmãos, nós somos aproximados novamente. Outro problema que nós temos também, irmãos, com o pecado, além da separação de Deus, é a nossa própria consciência. A gente sente culpa. Quando você peca, eu pergunto para você, não precisa levantar a mão nem responder, só medite no que eu vou falar agora, por favor. Quando você comete algum pecado, você viu alguma coisa ou buscou ver alguma coisa, você percebe que você não devia ter feito aquilo, você pecou. O que você sente na sua consciência? Culpa. Você se sente culpado, você percebe que você errou, você percebe que você fez algo que desagradou o Senhor. Irmãos, a nossa consciência, aquele exemplo da janela, acho que é muito bom para falar aqui agora. Sabe uma janela? Imagina uma janela. Nossa consciência é como se fosse essa janela. A luz de Deus precisa entrar por essa janela. Mas os pecados, irmãos, são como manchas. Imagina você pegando uma bola de barro e jogando na janela. Um pecado que você comete é como se fosse uma sujeira que foi jogada na janela. Vai acumulando sujeira, daqui a pouco nenhuma luz consegue entrar. Por que às vezes, irmãos, quando você fala com algumas pessoas, que você sabe que erraram e fizeram coisas terríveis, ele fala, não fiz nada demais. A consciência já está cauterizada, aquele barro já secou, já está impregnado na janela, está sujo demais a consciência dele, a tal ponto que ele nem jamais percebe o erro que fez. Irmãos, nós somos diferentes. Nós somos aqueles que... Nós não queremos pecar, nós não vivemos em pecado, mas eventualmente, irmãos, nós podemos pecar, nós podemos errar. Se errarmos, irmãos, lembremos-nos, nós temos um sangue precioso que é capaz de nos purificar a consciência. Ele é capaz de limpar todo aquele barro sujo que está na tua janela da consciência. Ele pode, irmãos, porque o sangue de Jesus tem esse poder. Tá certo? Então, não fique com culpa na consciência. Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 fala assim, ó. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, irmãos, não fique na culpa, tá certo? Aplica o sangue, errou, pecou, rapidamente, volte-se para o Senhor, confesse, Ele é fiel e justo, se arrependa, você tem que se arrepender, confesse e Deus vai lavar esse pecado, vai remover esse pecado, vai tirar esse pecado, irmãos, como se esse pecado nunca tivesse acontecido. Você crê nisso? Você crê na eficácia do sangue do Senhor, irmãos? Esse sangue, uma vez que ele lava a sua consciência, você pode ficar limpo. E não, é como se não tivesse pecado, porque o sangue tem esse poder. Irmãos, nós temos que crer nessa palavra. O sangue aspergido lá no Santo dos Santos Celestial tem um poder eterno para livrar-nos do pecado, para limpar toda mancha na nossa consciência. Não é uma limpeza meia boca, uma limpeza mal feita, não. É uma limpeza total. Limpa tudo direitinho, como se nada tivesse sujado aquela janela. Irmãos, essa é a eficácia do sangue do Senhor. Precisamos aplicar mais o sangue do Senhor no nosso dia a dia.
Porque, irmãos, Hebreus 10, 19, queremos chegar ao trono da graça, e podemos chegar ao trono da graça onde Deus está, ter comunhão com Ele no nosso espírito, mas eu preciso do sangue. Quem me dá essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos é o sangue do Senhor. E finalmente, irmãos, temos um outro problema quando a gente peca, que é o problema com o inimigo de Deus, com Satanás. Satanás quer dizer acusador. Satanás, irmãos, é o nosso acusador. Sabe qual que é a profissão de Satanás? Ele é acusador. Abre em Apocalipse 12, versículo 10. Então, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmão, você percebe que o trabalho de Satanás é estar diante de Deus nos acusando todo o tempo? É isso que ele faz. Você vê isso em Jó mostra isso, em Zacarias você vê isso, Satanás acusando. E ele não só acusa lá, irmãos, diante de Deus, mas ele também nos acusa na nossa consciência. Irmãos, se você eventualmente errar, cometer um pecado, se arrependa. Peça o sangue do Senhor. Esse sangue tem poder para te limpar os pecados. Amém? Então, irmãos, esse sangue é poderoso para lavar. E uma vez que você se arrependeu genuinamente, uma vez que o sangue lavou o pecado, não aceite que venha depois uma vozinha falando para você: ah, mas você fez isso, fez aquilo. Já sentiram isso, irmãos? Alguma coisa, e lembra da sua experiência, alguma coisa que você fez. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode ter discutido com a sua esposa ou seu marido e passou da medida, sabe? Você, assim, falou bobagens ali, falou coisas que você não pensa de verdade, mas naquele momento de raiva você solta aquela podridão toda, né? Você se arrependeu, pediu perdão para Deus, pediu perdão para sua esposa, para o seu marido, você realmente se arrependeu. Irmãos, o sangue do Senhor Jesus tirou o seu pecado? Sim ou não? Completamente, amém? Tirou. Você já confessou, se arrependeu, o sangue lavou, aleluia. Mas daqui a alguns dias, vem de novo: ah, mas você fica discutindo assim com a tua esposa, você fica falando assim com ela. Irmãos, essa voz de acusação, creia, é Satanás falando com você. Porque ele quer, irmãos, nos desanimar. Irmãos, creiam nisso, Satanás quer te desanimar. Lá no versículo de Hebreus 9 que nós lemos, nós temos a consciência purificada para servir a Deus. Irmãos queridos, por favor, guardem isso. Nosso irmão Pedro tem falado direto: temos que servir a Deus, temos que servir a Deus. Já repararam o quanto que ele está falando de servir o Senhor? Com esplâncnon, né? com amor entranhável que vem lá de Cristo. Ele está falando isso: vamos servir, vamos servir. Como que eu vou servir se a minha consciência estiver me acusando? Como que eu vou servir a igreja se dentro de mim ainda tem um conflito? Irmão, se tem conflito dentro de você, tenha certeza, esse conflito não é de Deus. Porque quem te joga para baixo, quem quer te desanimar, quem quer fazer com que você não sirva o Senhor, é Satanás. Às vezes vocês têm dificuldade no serviço, hein, Tinai? Dificuldade no serviço? Tem ou não tem? Né? Você vai fazer um serviço... oh, irmãos, quanta dificuldade. E aí você tem que servir junto com o irmão. E você é de um jeito, o irmão é de outro jeito. Né? Você pode ser mais lento e o irmão é mais rápido. Né? Loreto, por exemplo, uma irmã que faz tudo rápido. Né? Quem conhece a Loreto sabe, né? A Loreto é acelerado. Né? Trabalhar perto da Loreto tem que aguentar. Né, Cris? Né? É assim? Mas aí Deus coloca perto de você, Loreto, uma irmã mais lentinha. Amém. E ela é membro do corpo de Cristo, Loreto. Desculpa te dizer, você não pode falar para ela: sai. Você não pode falar isso. Ela está grudada com o corpo junto com você. Ela é um membro que está grudadinho com você.
Irmãos, e Deus faz de propósito, né? Ele coloca pessoas diferentes, às vezes, para servir, né? Deus faz bem essas coisas, né, irmãos? Porque Deus, irmãos, nunca quer que a gente desanime. Deus não quer que a gente desanime. O falar de Deus, irmão, sempre te joga para cima. O falar de Deus sempre te encoraja a prosseguir. O falar de Deus sempre mostra como você é importante no corpo de Cristo. Agora, se você ainda, depois de ter errado, né, Loreto, não estou dizendo que isso aconteceu, mas talvez tenha acontecido de certa vez você ter perdido a paciência com alguma irmã e ter falado um pouco mais dura com ela. Pode ter acontecido. E você se arrependeu depois, não é? Confessou diante do Senhor, pediu perdão para a irmã. Irmãos queridos, está tudo resolvido. Amém? Vamos para frente. Se vier uma vozinha dentro de você, falar, mas você vai... Creia, é o inimigo querendo te derrubar. Não aceite isso. Você pode falar para ele, Satanás, o sangue de Jesus tem poder, já me perdoou, porque eu me arrependi, ele me perdoou, já pedi perdão para a pessoa envolvida, está tudo resolvido. Olha para o sangue, Satanás, olha para o sangue. Quando ele olhar para o sangue, irmãos, ele vai sair fora, ele não aguenta olhar para o sangue. Ele não tem como olhar para o sangue. Porque esse sangue, irmãos, está lá no Santo dos Santos, diante de Deus, e tem eficácia eterna. Senhor Jesus, por meio disso, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. Graças a Deus, o pecado nos traz problemas. Separação de Deus, culpa na consciência, acusação de Satanás. Mas, irmãos, o sangue resolve tudo isso. O sangue nos aproxima de Deus. O sangue tira a culpa da nossa consciência. O sangue cala a boca do acusador. Com isso tudo, nós só temos uma coisa agora, irmãos, é ser reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, irmãos, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, nós somos reconciliados por meio dessa obra redentora maravilhosa de Cristo. Esse Cordeiro maravilhoso que tirou o pecado do mundo. Eu preciso me arrepender se eu pecar. E eu preciso aplicar esse sangue e está tudo resolvido, graças a Deus. Colossenses 1, 13 e 14. Vamos ler juntos? Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Irmãos, os pecados nos afastaram de Deus e o pecado, na verdade, nos colocou na mão de Satanás. Redenção é comprar de volta algo que já era da pessoa. O Senhor, nós éramos de Deus, irmãos. Fomos sequestrados pelo diabo, mas por causa dessa obra maravilhosa do Senhor Jesus na cruz, por causa do seu sangue precioso, nós fomos comprados de volta. Deus pagou esse preço, preço de sangue dele mesmo, para nos trazer de volta para Deus. Então, irmãos, nós fomos introduzidos no reino do Filho do seu amor. Que coisa mais maravilhosa. Então, irmãos amados, para concluir, o que nós precisamos fazer hoje? Nós só temos que fazer uma coisa: olhar firmemente para o Senhor Jesus. Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos, irmãos, com resiliência.
tá certo? Não esmorecer diante das dificuldades. As tribulações virão, mas irmãos, nós temos o próprio Senhor. Nós temos o sangue do Senhor para estar sempre nos levando para frente. Amém? Aí o versículo 2 é chave demais, é crítico. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, tá certo? E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos queridos, o tema dessa mensagem hoje é justificados pela fé. Então nós temos que olhar para esse Senhor que nós acabamos de ler em Hebreus 12, tá certo? Se olharmos para Ele, nós não vamos nunca desanimar. Se olharmos para Ele, nós não vamos nos fatigar. Irmãos, mas se olharmos para Ele, pelo contrário, nós vamos estar servindo o Senhor na igreja, firmes com um só propósito: trazer o Senhor de volta, reinar com Ele quando Ele voltar. Graças a Deus, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu queria dar 5 minutinhos ainda para os irmãos. A reunião não acabou, obviamente. Nós temos o partir do pão. Enquanto os irmãos preparam, 5 minutos para em pequenos grupos. Vamos ruminar um pouquinho essa palavra, tá bom? Amém?